Oi, Núbia Barreto falando aqui. E se você chegou nesse conteúdo é porque você está buscando transformação. Então já se inscreve no canal, curta e compartilha e não me esqueça de colocar nos comentários aquilo que fez mais sentido para você. Vou adorar ler e saber e trazer mais sobre isso. Nesse episódio eu te mostro como suas emoções afetam o seu corpo como um todo. O objetivo aqui é que você se reconheça nas explicações e exemplos que vou passar com esse conteúdo. Na construção do meu método, o método Bioatitude de Autoterapia, onde eu levo você a transformar seus hábitos em uma autoterapia poderosa e consciente, de forma fácil, com ações da sua vida cotidiana. Com esse método, eu já transformei a vida de milhares de pessoas através de meus atendimentos, cursos e mentorias. Através desse método, eu descobri que a sua mudança é facilitada pela compreensão dos eventos que levam você a sentir o que sente, a fazer o que faz e a ser como é. E vou dar foco naquilo que você não quer mais em sua vida. O acesso a essas limitações deve ser de fácil compreensão, e é como esse episódio será, facilmente compreendido por você. O que vai te levar a ter maior poder de observação sobre suas limitações e a agir sobre elas com ações simples e altamente transformadoras, e modificar aquilo que está te impedindo de ter uma vida ainda mais incrível. Deixe essa autoconsciência fazer parte de sua vida também. Beijos de luz. Seus pensamentos criam sua vida. Seus pensamentos literalmente estão moldando toda a sua vida. Você já parou para refletir sobre o poder por trás dessa frase? Talvez você já conheça o meu trabalho sobre crenças limitantes e doenças físicas e saiba que tenho trabalhado com a relação entre mente e saúde há muitos anos. O que descobri nesse caminho é simples, mas altamente transformador. Cada parte do seu corpo carrega um padrão mental. E para cada doença há uma mensagem de sua mente que está tentando te dizer algo. E aí vou te explicar a utilidade disso, né? Para que isso serve? Quando você identifica esses padrões, você pode reprogramar sua mente e com isso criar espaço para que seu corpo também mude. O problema é que muitas vezes nos apegamos às doenças como uma forma de evitar algo. Vou explicar como é isso. Parece estranho, mas quantas vezes você já não viu alguém usar a própria saúde ou doença como uma forma de dizer não? Como um não disfarçado. Quando não sabemos dizer não com palavras, o corpo faz isso por nós, através de doenças, dores e limitações. Você diz, eu não quero ficar doente, mas há algo por trás disso. Muitas vezes, algumas pessoas querem ficar doente porque é uma ótima maneira de escapar de alguma coisa. Alguns de nós sabem dizer não, mas se você não sabe como, você, muito provavelmente, pode criar uma doença no seu corpo que diz o não por você. Mas atenção aqui sobre isso, não precisamos viver assim. Cada doença é um pedido desesperado do corpo, quase um grito. Olhe para mim, algo precisa mudar aqui, eu estou precisando de ajuda. É uma chance de transformar crenças que não servem mais ao nosso bem maior. É uma chance de transformar o seu jeito de pensar, de agir, de ser, para melhorar, para ter uma vida muito mais satisfatória. Ainda assim, nem todas as pessoas estão prontas para entender isso. Recentemente, uma pesquisa mostrava que mais de 30% das pessoas não seguem orientações dos médicos. A maioria busca apenas alívio temporário, ignorando o verdadeiro poder de cura que possui dentro de si e, inclusive, ignorando ou negligenciando o tratamento médico. Isso reflete um padrão profundo. Muitas vezes a solução está diante de nossos olhos e ainda assim evitamos a transformação porque ela exige coragem e comprometimento. A verdade é que nós criamos uma forma legítima de fugir das soluções. Com frases como, não dá para olhar para isso agora, não tenho tempo, esqueci, não consegui lembrar,
não consigo ir, não consigo me organizar para fazer. E assim a gente vai adiando as soluções. E agora eu vou levantar algo contraditório. Basicamente, nós não queremos estar doente. E ainda assim nós precisamos de cada doença, cada mal, cada dor que nós estamos sentindo. Cada doença que nós temos, porque é a maneira do nosso corpo nos dizer que existe uma falsa ideia na consciência, algo que estamos fazendo, algo em que estamos acreditando, algo que estamos dizendo que não é para o nosso bem maior, e o corpo está dizendo, por favor, quase como se ele estivesse gritando, preste atenção em mim. Quando você sabe, quando você descobre quais são esses padrões, você tem a chance de fazer uma escolha sobre se quer fazer algo a respeito ou não. Vejam, algumas pessoas não querem liberar suas doenças. A verdade é essa. Vou trazer um exemplo prático aqui. Muitas vezes, algumas pessoas são encaminhadas para um acompanhamento em saúde mental, um acompanhamento terapêutico por familiares. E o que eu vejo na minha experiência é que essas pessoas que elas são levadas por outra a fazer algo meio que forçadas, elas não dão continuidade. Elas deixam o trabalho no meio do caminho ou elas não conseguem de fato se engajarem naquele processo, porque não estão realmente decididas à mudança. Porque o verdadeiro processo de cura só começa quando você escolhe, quando você decide, quando você escolhe se comprometer consigo mesmo. Estamos aqui para aprender as nossas próprias lições, não as dos outros. É impossível mudar alguém que não quer mudar. O máximo que podemos fazer é guiar, inspirar, é deixar que cada pessoa trilhe o próprio caminho. Já ouviu aquele ditado? Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Presta atenção nisso aqui. Cada pessoa veio a esse planeta para aprender determinadas lições. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Você tem as suas lições e todas são diferentes. Nós não podemos aprender as lições dos outros. Não estamos aqui para mudar os outros, as outras pessoas. Nós estamos aqui para mudar a nós mesmos. Essa é a mudança que viemos fazer nesse planeta. Para mudar nós mesmos. Se tentarmos fazer isso pelos outros ou aprender suas lições, aprender a lição de outras pessoas, o que acontece? Não vai funcionar. Ou você interfere num processo e eles não poderão aprender do jeito que você está tentando empurrar esse ensinamento. E muito provavelmente você vai lá, arruma a vida de alguém e depois de algum tempo você vê que essa pessoa não caminha sozinha. Isso é que acontece. E mesmo que você aparentemente conserte algo na vida de alguém, é incrível, incrível. Para pensar se você não conhece alguém ou já não passou por uma situação como essa, de você tentar arrumar a vida de alguém e depois você deixar essa pessoa caminhar sozinha e perceber que a vida dela se desorganizou novamente ou aquilo que acontecia antes voltou a acontecer novamente. Ensinar alguém a superar um desafio é muito mais fácil quando a pessoa está disposta a essa melhora, está disposto, comprometido ou minimamente comprometido com alguma mudança. Mas a verdade é que a mudança só pode partir de cada um. Cada um tem seus padrões de pensamento. E a sua vida é moldada pelos seus padrões de pensamento. Aquilo que você nutre, aquilo que você alimenta. Mude os padrões e você mudará sua saúde, seu corpo, sua casa, sua condição financeira, suas relações, tudo em sua vida. Agora, vamos falar o que o corpo nos revela. Vou fazer um breve escaneamento do seu corpo aí e vou falar sobre cada dor, doença ou limitação associada a que crença, a que modelo de pensamento está cada uma dessas dores e doenças no seu corpo. O corpo é como o espelho das nossas emoções. Vamos falar um pouco sobre as doenças em algumas partes do corpo. Eu gostaria apenas, de forma geral, passar pelo corpo, por suas diferentes partes e diferentes padrões. Cada parte do corpo conta uma história.
Então, se eu não falei aqui de uma parte do corpo que você gostaria de saber ou de uma doença que você gostaria de saber, aí você me escreve e pergunta aqui, que depois eu trago isso com mais detalhes. Vou começar pela cabeça. A cabeça, por exemplo. A cabeça, ela representa quem somos. É a parte mais exposta de nós. Quando há algo errado com ela, geralmente é um reflexo de como nos sentimos sobre nós mesmos. Dores de cabeça, elas quase sempre surgem quando nos invalidamos, quando nos julgamos ou nos criticamos excessivamente. A cabeça é a parte do corpo que está sempre exposta. A gente pode até cobrir o resto do corpo, mas a cabeça ela vai estar sempre exposta. E ela é a representação de quem você é. A sua cabeça é seu cartão de visita, é sua apresentação. Então, ela representa o que a gente pensa sobre a gente. Quando há algo de errado na região da cabeça, não só em relação a dores de cabeça, né? Qualquer coisa relacionada à região da cabeça, significa que há algo de errado no jeito como você está se pensando. Geralmente significa que estamos nos sentindo mal sobre nós mesmos. Dores de cabeça são quase sempre uma invalidação de nós mesmos, o que significa que você está se julgando errado, se avaliando de forma errada. Da próxima vez que sentir uma dor de cabeça, pergunte-se: como estou me julgando agora? Que impressão eu estou tendo de mim nessa situação? Por que estou me permitindo ser quem eu sou? O que eu acabei de fazer de ruim que estou me colocando assim para baixo? E veja se você pode se perdoar. Deixe fluir uma energia amorosa. Quero dizer, mesmo que tenha cometido um tremendo erro, o que você leva é um aprendizado e não uma desculpa para punir você mesmo, porque isso não gera nenhum benefício. Quando você se pune, você não aprende nada, você só se nutre de uma percepção punitiva sobre você. Então, preste atenção, quando sentir uma dor de cabeça, para e se pergunta: o que eu acabei de fazer que eu me coloquei para baixo? Essa é uma pergunta poderosa. Quantas vezes você já se pegou julgando a si mesmo por um erro? Como se o erro fosse imperdoável, como se você não tivesse o direito de recomeçar. Mas deixa eu te dizer algo, errar é humano. Aprender e agradecer por aquela experiência é uma escolha. Então, bora lembrar, não importa o tamanho do erro, mas o que você leva disso. O aprendizado é o presente. A autopunição é o castigo inútil que você não precisa carregar e nem serve para nada. Quando você se pune, você se fecha para o crescimento. E o crescimento é a chave para a transformação em qualquer situação. E agora eu vou te dar aqui alguns exemplos de crenças limitantes que estão associadas a essa parte do corpo. Coisas do tipo: eu não consigo lidar com a pressão da vida. Eu sou incapaz de resolver meus problemas. Estou sobrecarregado de pensamentos e responsabilidades. Eu não sou inteligente o suficiente para tomar decisões por conta própria. Meus pensamentos são sempre pecaminosos ou errados. Eu preciso de validação externa para que meus pensamentos tenham valor. Se identifica aí com algum desses? Remonta as frases, percebe qual desses pensamentos aparece aí na sua vida. Escreve aqui para mim qual desses pensamentos você se identifica. Agora vamos falar sobre os ouvidos. Pois é, os ouvidos. Os ouvidos representam a nossa capacidade de ouvir. Mas não só o ouvir, o simples ouvir. Emocionalmente, representa a sua capacidade de ouvir a verdade. Problemas nessa área geralmente significa que em algum nível nós não estamos felizes com o que estamos ouvindo. Pois é, muitas vezes indicam que estamos resistindo ao que estamos ouvindo. Dores de ouvido é muito comum em crianças. Sabe o que é que isso significa? Que elas estão ouvindo muito nãos e se sentem impotentes. Dores de ouvido são extremamente comuns nas crianças pequenas. Elas têm dores de ouvido com muita frequência. E isso decorre de duas razões.
Elas ouvem um monte de coisas sobre as quais ficam inquietas e elas não podem fazer nada em relação a isso. E segunda coisa, elas estão ouvindo muito não. As crianças pequenas muitas vezes não têm a permissão nem de sentir raiva. Então, esse outro momento em que a criança também ouve muito não, elas queriam poder simplesmente desligar a audição. Então, elas pegam dores de ouvido e absorvem para dissipar a raiva e criarem uma forma inconsciente de desligar o som. Aqui vai algumas crenças, Algumas crenças limitantes associadas a dores de ouvido. Eu não quero ouvir certas verdades, eu não quero tomar pé dessa situação, eu prefiro ficar de fora, eu prefiro não ouvir isso. Eu tenho medo de ouvir críticas ou rejeições. Não sou bom o suficiente para ser ouvido ou compreendido. Finjo não ouvir nada e sigo minha vida. E aí? Se você passa por esse problema e tem essas crenças associadas, ainda que não seja dores de ouvido, talvez acúmulos de cera, isso pode estar associado a quem não quer escutar. Escreva aqui para mim se você se identifica com alguma dessas crenças ou se lembrou de alguém que lhe trouxe essa identificação. Eu falei da raiva aqui nas crianças e vou aproveitar para falar logo sobre a raiva. Qualquer inflamação, corte, hematoma ou febre está ligada à raiva que voltamos contra nós mesmos. Isso mesmo. Qualquer ferida, qualquer corte, qualquer queimadura, qualquer inflamação, qualquer febre e qualquer uma dessas coisas, qualquer tipo de corte, hematoma, está ligada à raiva. Tudo isso representa a raiva que é voltada contra si mesmo. E que tal direcionar essa força para a transformação ao invés de deixar que isso se torne uma coroa na sua cabeça e te corroa, fazendo com que você não tenha pensamentos mais claros sobre uma situação. Agora vamos falar sobre cabelos. Pense no seu couro cabeludo. Os cabelos, emocionalmente, representam força. Quando estamos tensos, trazemos essa energia para os ombros, pescoço e couro cabeludo. E o resultado é uma tensão sufocada. Você sufoca os folículos capilares e os fios enfraquecem. De verdade, é interessante quando pensamos como o cabelo cresce. O fio cresce através de um folículo e, muito frequentemente, quando ficamos tensos e nervosos, geralmente começa aqui atrás nos ombros, na região da nuca. Essa tensão que começa nessa parte, ela vai para a parte superior, para o couro cabeludo. E com frequência trazemos também para a região dos olhos essa tensão. Mas quando o couro cabeludo está realmente tenso e o fio de cabelo não pode respirar, então ele cai e morre. E se mantivermos o couro cabeludo realmente tensionado, fios novos não podem crescer. Esses folículos eles ficam fechados, então temos o que chamamos de calvície. O cabelo, que é o conjunto da nossa cabeça, faz parte do nosso cartão de visita, como é o rosto, como é o nariz, como é a boca. O cabelo tem muita associação com crenças limitantes. Vou citar aqui várias delas. Mas nesse momento é importante a gente entender que situações estressantes, elas pesam no couro cabeludo. E aí eu vou fazer um experimento agora com você. Vamos relaxar o seu couro cabeludo. Experimente isso agora. Só por um momento, eu gostaria que você tocasse o seu couro cabeludo. Toque e amacie o couro cabeludo com os dedos. O seu couro cabeludo se moveu. Você não precisa me responder. Apenas tome consciência disso. Isso significa que normalmente você tem seu couro cabeludo em estado de tensão. E seria um maravilhoso exercício para você, ao menos uma vez ao dia, apenas massagear o couro cabeludo e pensar: couro cabeludo, você pode relaxar. Simplesmente relaxe e comece a criar o hábito de relaxar seu couro cabeludo e pensar: com você relaxado, eu consigo pensar com mais clareza.
Isso não vai resolver os problemas do mundo, mas vai aliviar a pressão desnecessária que você carrega. Tensionar o couro cabeludo, não muda nada no mundo. Não te torna mais brilhante, mais forte. Você não perde nada. A única coisa que acontece é ficar uma tensão e não deixe o couro cabeludo relaxar. E aqui vai alguns padrões de pensamentos relacionados ao cabelo. Meu cabelo não é bonito o suficiente para eu me sentir confiante. Só serei atraente se meu cabelo for perfeito. Ter cabelo ralo ou perder cabelo significa que estou ficando menos feminina ou menos masculino. Meu cabelo define completamente minha beleza. Cabelos grisalhos me fazem parecer velho, ou velha, ou indesejado, ou indesejada. Sem meu cabelo, perco minha identidade ou poder pessoal. Meu cabelo reflete a minha fragilidade ou falta de vitalidade. Ter um cabelo diferente do padrão social me faz menos aceito ou valorizado. Eu preciso de cabelo longo ou curto para ser mais respeitado ou admirado. Respeitada ou admirada. Meu cabelo não cresce porque algo está errado comigo. Meu cabelo é uma fonte constante de críticas ou rejeição. Não tenho cabelo adequado para ser bem-sucedida, bem-sucedido ou aceito socialmente. Agora vamos falar sobre os olhos. Os olhos refletem o que estamos dispostos ou não a enxergar. Problemas de visão geralmente mostram que estamos evitando algo. Talvez seja o passado, uma realidade no presente ou até um medo do futuro. O corpo escuta cada pensamento, cada não quero ver isso, que você repete silenciosamente, e ele responde criando limitações. A capacidade de ver está nos olhos, e quando há problemas relacionados aos olhos, isso significa que há alguma coisa sobre a qual você não está disposta a enxergar. Você está com medo de ver algo, você está com medo de se deparar com algo. Pode ser algo do passado, do presente, do futuro, pode ser expectativas que você está criando sobre alguma situação. A pessoa que tem astigmatismo, ela está vendo a vida por duas diferentes formas. Antigamente achava-se que a perda de visão tinha a ver com o envelhecimento. E, na verdade, hoje em dia já existem métodos que fazem a pessoa recuperar a visão através de técnicas de autocura, de exercício, de musculatura para os olhos. Pessoas com problemas de visão gastam a vida dizendo: eu não quero ver isso, eu não quero encarar aquilo, não me mostre isso, não me deixe ver aquilo. E lembre-se, os olhos, as células do corpo começam a escutar o que estamos dizendo. Elas ouvem tudo e elas começam a desligar a visão. Crenças limitantes relacionadas aos olhos. Tenho medo de enxergar a verdade sobre mim mesmo ou a minha vida. Não quero ver o que está à minha frente. Estou preso ao passado e não consigo olhar para o futuro. Eu não sou bom o suficiente para ser visto ou aceito como sou. Olhar para mim mesmo no espelho me faz sentir vergonha. Meus olhos refletem apenas meus defeitos e falhas. Não posso confiar no que vejo, especialmente sobre mim mesmo. E por aí vai. Se identificou com alguma dessas? Escreve aqui para mim, me conta. Agora vamos falar sobre boca, dentes e garganta. Cada parte guarda uma mensagem. Problemas nos dentes geralmente indicam dificuldade em tomar decisões. A garganta, a nossa avenida de expressão, sofre quando negamos a nós mesmos o direito de falar, de criar, de sermos autênticos. Laringites e dores de garganta são gritos sufocados, raiva presa. E a tireoide, tantos problemas de tireoide, muitas vezes reflete o peso de viver para agradar os outros, ignorando o que realmente queremos. A boca tem o papel, a capacidade de expressar ideias, de colocar em palavras análises, decisões, discriminações e saborear alimentos. Problemas nos dentes quase sempre representam a dificuldade de escolher, indecisões. A garganta, que é
o local de passagem das nossas expressões. É por onde dizemos eu sou, eu quero, eu tenho, eu vou. É onde a nossa criatividade flui, mas é também a área onde temos um centro de energia que representa a mudança. Quando sentimos que não temos o direito de falar por nós mesmos, nós frequentemente temos problemas de garganta. Voltando a falar sobre laringites, dores de garganta, são simplesmente raiva, e laringite representa que estamos bravos, que não conseguimos falar. A sua tireoide é uma área ligada à criatividade. Problemas de tireoide é a não expressão de nós mesmos. Pessoas com problemas de tireoide geralmente fazem o que suas mães querem, os seus pais querem, os seus amigos querem, os seus maridos, enfim, parceiros, esposas, seu chefe, enfim, vivem para atender a necessidade dos outros, engolindo a sua própria necessidade. E há uma incidência grande de problemas de tireoide no mundo, principalmente em mulheres. Isso reflete muito a sociedade em que a gente vive, em que o que os outros pensam tem um grande valor, tem um grande peso na nossa vida. Agora eu vou citar algumas crenças limitantes relacionadas à boca, dentes, garganta e tireoide também. Crenças limitantes relacionadas à boca. Eu não posso falar o que eu penso ou sinto. Tenho medo de expressar minha verdade. Minhas palavras nunca têm valor ou impacto. Eu não devo falar o que eu penso, porque posso ser julgado. Questionar as crenças dos outros é falta de respeito. Minha opinião não tem valor. Crenças que podem estar relacionadas a problemas nos dentes. Não consigo tomar decisões firmes. Estou perdendo minha força ou poder pessoal. Tenho medo de enfrentar desafios ou conflitos. Tenho medo de me posicionar. Crenças relacionadas à garganta. Não posso dizer o que realmente penso. Minha voz não tem importância. Estou engolindo emoções que não consigo liberar. Crenças relacionadas a problemas na tireoide. Estou travado entre o que eu quero e o que esperam de mim. Preciso atender às expectativas dos outros. Tenho necessidade de cuidar mais do que ser cuidada. Sinto que a minha expressão está sendo interrompida ou minada. E agora vamos falar sobre doenças relacionadas a ombros, braços, mãos e dedos. Os ombros carregam o peso do mundo. Muitas vezes, os problemas que não são nossos, a gente absolve. E aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa carregar tudo. A vida não é um fardo, é uma experiência. Tudo, o nascimento, os relacionamentos, os términos, até a morte, faz parte do ciclo natural. Quando você aceita isso, os pesos nos ombros se tornam mais leves. Problemas nos ombros estão relacionados a crenças, a pensamentos de pesar, de ver a vida como se fosse difícil, como se fosse uma luta, como se fosse uma briga, carregando o peso do mundo nos seus ombros, pegando os problemas de outras pessoas e carregando, não sendo livre para carregar suas próprias responsabilidades. No entanto, isso pode ser leve, não precisa ser uma carga pesada. As experiências que vivemos em nossas vidas, as nossas e as que a gente olha de fora, são apenas experiências e é assim que elas devem ser encaradas. Crenças limitantes relacionadas aos ombros. Eu carrego o peso do mundo nas minhas costas, é minha responsabilidade cuidar de tudo e de todos, não posso pedir ajuda, pois isso é um sinal de fraqueza. Eu sempre carrego mais do que sou capaz de suportar. Se eu relaxar, as coisas vão desmoronar. Estou carregando um peso maior do que posso suportar. Sinto que sou responsável por tudo e por todos, não consigo dividir minhas responsabilidades. E aí, se identificou com alguma dessas? Essas são crenças primitivas. As crenças de ser bom o suficiente estão relacionadas com o problema dos ombros. E as crenças de ser bom o suficiente é uma das primeiras que a gente cria lá na infância, associado ao sentimento de rejeição. Braços, mãos e dedos.
Os braços, as mãos e os dedos seguram, agarram e pinçam. Os braços seguram e envolvem ideias, eventos, situações e experiências. Eles sustentam, acolhem e interagem com a vida. Mas será que você está segurando as coisas certas? Ou está prendendo coisas que já deveriam ter sido liberadas? Os braços representam a sua capacidade de abraçar as experiências da vida. Se você sente dores nos braços, talvez esteja carregando algo pesado demais para suportar. A parte superior dos braços reflete a capacidade de cuidar, que pode se desgastar quando você dedica toda a sua energia aos outros. Já a parte inferior está ligada às suas habilidades sobre fazer algo, mas sem esgotar o seu ser. Quando você sente as suas habilidades suprimidas, ou excessivamente aproveitadas, excessivamente exploradas, você sente dor na parte inferior dos braços. Dessa forma, problema nos braços quer dizer que estamos vivenciando experiências que são difíceis de abraçar. Pessoas que cuidam muito de alguém, que estão ali a serviço de cuidar de alguém, elas tendem a ter problemas na parte de cima dos braços. Isso quer dizer que elas têm habilidade para isso, mas a capacidade de suportar aquela carga não é suficiente. Essas crenças podem se manifestar fisicamente em tensões, dores ou sensações de limitação nessas áreas do corpo. O que dizer das mãos? As mãos, elas seguram e agarram. Podem segurar levemente e amorosamente ou podem apertar. E quando há problemas com as mãos, geralmente significa que há algo que você está experienciando que é difícil demais de lidar e que você está muito agarrada, apegada àquilo, segurando demais aquilo. E as mãos são o seu acesso ao mundo. As mãos fazem você alcançar o mundo. Elas seguram, agarram, soltam. Quando há dores ou problema nas mãos, pode ser um reflexo de algo que você sente dificuldade em lidar ou de deixar ir. E pode estar relacionado com uma percepção de coisas externas. E aí vem a parte dos dedos. Os dedos é o nosso movimento de pinça. Nos dedos estão os detalhes. Os detalhes emocionais que você vive de uma situação em que você está prendendo algo, está ali nos dedos. Atrofiar os dedos, tensões nos dedos, inflamações nos dedos estão relacionados a esse tipo de crença e de pensamento. Equivale uma série de crenças relacionadas a braços, mãos e dedos, relacionados a pessoas com doença nos braços, mãos e dedos, que também podem estar presentes na vida de pessoas que não têm esses problemas. Mas aí a gente está falando de um lugar em que a crença se torna a doença. Então vamos lá. Não sou forte o suficiente para alcançar meus objetivos, tenho medo de me abrir para receber amor ou ajuda, não consigo sustentar tudo o que a vida exige de mim, tenho dificuldades em dar e receber afeto, não sou capaz de abraçar oportunidades ou mudanças, não tenho habilidade suficiente para criar ou transformar, tenho medo de perder ou destruir aquilo que toco, minhas ações nunca são boas o suficiente para causar impacto. Não mereço segurar ou conquistar aquilo que desejo. Tudo o que faço com minhas mãos parece imperfeito. Tenho medo de perder tudo o que construí, se soltar o controle. Não consigo lidar com os pequenos detalhes da vida. Tenho dificuldade de me expressar criativamente. Meus dedos são incapazes de realizar tarefas importantes com precisão. Tudo que toco parece dar errado. Então são crenças relacionadas a não consigo fazer, não consigo soltar, se eu soltar eu vou perder, se eu soltar eu vou ficar sem, né? Eu não consigo lidar com essas coisas pequenas da vida, não consigo encarar, faz muito drama com coisas pequenas. Essas são o arcabouço das crenças relacionadas a quem tem problemas em braços, mãos ou dedos. E aí, tá fazendo sentido até aqui? Você já reparou, já parou para ouvir o que seu corpo está tentando te dizer?
né? De tudo que foi dito até aqui, você está conseguindo sintonizar, está conseguindo se identificar com padrões de pensamento. Cada dor, cada desconforto é como uma mensagem sutil do universo para você. E quando você começa a decifrar essas mensagens, percebe que há uma conexão poderosa entre suas emoções, seus pensamentos e o que o seu corpo expressa. O convite é esse: comece a observar o que seu corpo está dizendo. Cada parte, cada dor, cada sintoma é um sussurro pedindo atenção. Ouça, respeite, transforme, porque a verdadeira cura começa quando você escolhe se conectar consigo mesmo. Agora vamos adentrar essa parte do abdômen, das costas, dos órgãos abdominais e dos genitais. Agora pense nas suas costas, a base do seu suporte. Elas carregam a nossa estrutura, a estrutura que carrega a nossa vida, literalmente e metaforicamente. A parte superior está conectada ao suporte emocional. Coisas do tipo: ninguém me apoia, estou sozinho nisso. Já a parte do meio guarda as culpas que insistimos em carregar no passado. E a parte inferior das costas, essa tem tudo a ver com dinheiro, ou melhor, com o medo do dinheiro. Não importa o quanto você tenha. O nervo ciático, por exemplo, sente o peso das suas preocupações financeiras. Mas aqui está a verdade: o suporte que você busca fora já está dentro. A vida está sempre te apoiando. Então, recapitulando, né? As costas são o suporte da vida. Quando há problema nas costas, geralmente significa que em algum nível não nos sentimos obtendo suporte, não nos sentimos apoiados. A parte superior das costas, que está relacionada a sentimento de falta e de suporte emocional, é aquela sensação de que meu companheiro não me oferece suporte, né? Minha parceira não me oferece suporte, minha mulher não me ajuda, meus pais não me ajudam, meus filhos não me ajudam, meus amigos não me apoiam, meu chefe não me reconhece. Sempre no sentido de suporte, de não se perceber suportado. A parte do meio está relacionado à culpa, a sentimento de culpa, a estar sempre se cobrando demais. E a parte inferior está relacionado a essa relação com o monetário, com o financeiro. E não tem nada a ver com a falta do dinheiro. A pessoa ela pode ter dinheiro e ainda assim ter uma relação de muito respeito pelo dinheiro ou uma expectativa de controle sobre o dinheiro. O nervo ciático representa quase sempre o dinheiro, o medo do dinheiro, não do dinheiro em si, mas de se relacionar com isso. E não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, mas como você se sente a respeito do dinheiro. Muitas pessoas acreditam que dinheiro é o que existe de mais importante no mundo e que, se não tiverem o dinheiro, eles simplesmente morreriam. Mas isso não é verdade. Existe uma substância que é muito mais preciosa, muito mais importante, com a qual nós literalmente não podemos viver sem. Vou te dizer o que é. É o amor. Muitas pessoas estão miseráveis e sozinhas, mesmo tendo dinheiro. As crenças relacionadas com o problema nas costas têm a ver com se fazer sobrecarregado, assumir muitas responsabilidades, se sentir culpado, se cobrar demais, ter uma autocrítica muito elevada, se cobrar demais do peso mesmo, do movimento físico, da força física, das habilidades físicas, e também as crenças de não se sentir apoiado, de não sentir que tem apoio e de não sentir esse suporte de seu parceiro ou familiares. Pulmões e respiração. Pense na respiração. O ar é a coisa mais preciosa que possuímos. E aí vou te falar algo óbvio, mas que a gente não para pensar sobre. Você já notou como você confia plenamente que sua próxima respiração estará aí? Você não se pergunta se vai faltar ar. Você simplesmente respira
com a certeza de que será suficiente. Se o universo te deu o ar necessário para viver, por que não confiar que o resto também será providenciado? A respiração, sua respiração, é o que de mais importante você possui na vida, é a substância mais preciosa. Se você não tiver a próxima respiração, você não durará nada. E aí a gente inspira, expira e não para pensar de onde é que vem a próxima respiração. E aí fica essa reflexão. Se o poder que nos criou nos deu respirações suficiente para vivermos o quanto tivermos que viver, por que não podemos confiar, começar a confiar que as outras coisas também serão cuidadas? Eu sempre lembro esse aprendizado. A vida é incrível, a vida é perfeita. São as nossas experiências e a nossa interpretação de mundo que causa as variáveis que podem nos adoecer ou nos desviar da harmonia e bem-estar que a gente tem direito. Aquilo que temos falta, absolutamente tudo aquilo que sentimos alguma falta, algum distúrbio, tem a ver com o que fazemos com nossas cabeças, com o que fazemos com os nossos pensamentos. E agora vamos falar sobre pulmões. Você já parou para pensar no que os pulmões têm a nos ensinar sobre a vida? Eles são muito mais do que órgãos para respirar. São reflexos diretos de como levamos a vida. Você pode escolher apenas sobreviver, respirando superficialmente, ou pode preencher seus pulmões por completo, nutrindo suas células e sua mente com a energia e vitalidade. Por gerações, nós mulheres fomos ensinadas a respirar pouco, quase como se não tivéssemos o direito de ocupar espaço no mundo. Crescemos acreditando que não éramos boas o suficiente e essa crença nos fez viver pequenas, tomando apenas o ar necessário para manter-se viva. Muitas mulheres viveram essas histórias e o DNA feminino, o seu genoma, o seu traço de DNA, as suas experiências com o feminino, elas estão aqui enraizadas. Elas vêm ainda que você não tenha vivido essas histórias. Mas isso mudou e tem mudado cada vez mais, e é lindo de ver. Mulheres hoje estão ressignificando o que significa ocupar o espaço. Elas estão enchendo os pulmões, vivendo intensamente e mostrando ao mundo que merecem cada pedacinho desse ar. Isso é mais do que inspirador, é transformador, é conscientizador. Agora pensa, problema nos pulmões, vícios com cigarro ou doenças como enfisema, muitas vezes estão ligados a um padrão profundo que diz: eu não mereço existir. Ou talvez eu mereço existir só um pouco, ou eu mereço existir pela metade. Seu pulmão é muito especial. Os seus pulmões não são apenas órgãos, eles são o que conecta você ao mundo. Cada inspiração é um sim à vida, um lembrete de que você está aqui e merece estar. Quando respiramos superficialmente, e o que eu chamo de respirar superficialmente? É de você não se dar o espaço, é de você não parar para se olhar, é de você não parar para respirar, para ter o seu momento de conexão com você, com sua vida, com sua essência. E ao agirmos assim, carregamos uma falsa crença de que não somos bons o suficiente, de que não merecemos o melhor, de que não temos direito ao melhor. Mas e quem luta com problemas nos pulmões? Quem fuma demais ou carrega doenças nos pulmões, muitas vezes essas pessoas estão em algum nível dizendo: eu não mereço estar aqui. Como se cada tragada ou respiração curta fosse um lembrete de autossabotagem. É hora de mudar essa história. Respire profundamente, permita-se existir por inteiro. Então, os pulmões estão relacionados com o que levamos da vida. É a respiração da vida, é aonde levamos a vida e temos a habilidade de levar apenas o que é suficiente para nos manter. Ou podemos mudar isso e encher nossos pulmões de todas as células do corpo trabalhando bem e as células do cérebro também trabalhando bem. Então, ao falar de pulmão e respiração, eu fico inspirada a dizer isso.
A vida está aqui para você. Ela te oferece suporte em tudo, na abundância da comida, do dinheiro, das oportunidades e até nas conexões humanas. Se há fome, solidão ou escassez, isso não significa que as coisas não existem. Significa que precisamos ajustar como as enxergamos e nos abrirmos para recebê-las. Veja o planeta, é um campo de infinitas possibilidades. Cada doença tem uma planta que pode curá-la. Cada dificuldade tem uma solução esperando para ser encontrada. Tudo de que precisamos já está aqui. E aqui está o segredo. Quanto mais você confia na vida, mais a vida confia em você. Quanto mais você reconhece sua própria beleza e magnificência, mais você atrai tudo o que precisa. Não porque você exige, mas porque você flui e é seu direito natural. Então, respire fundo, solte o peso que está carregando, confie, a vida não está contra você. Ela está sempre ao seu lado, esperando para te mostrar que o suporte, o amor e a abundância estão apenas a um pensamento de distância. A vida está te pedindo algo simples. Respire, cuide de si, ame-se, se reconheça, se reconecte. Porque você merece mais do que apenas existir, você merece viver plenamente, ocupando todo o espaço que é seu por direito. Então, algumas crenças relacionadas com as limitações, de pulmões e respiração, tá dentro disso, Não sou capaz de inspirar novas ideias, sinto-me incapaz de soltar mágoas do passado, não tenho direito a existir, não tenho direito, não sou merecedora de estar aqui, não sou merecedor das coisas que eu tenho, eu não mereço espaço para viver plenamente, sinto-me sufocado pelas circunstâncias da vida, tenho medo de relaxar e confiar no fluxo da vida. Essas são algumas das crenças relacionadas a problemas de pulmões. E aí, se identifica com alguma coisa, e aí, tá fazendo sentido, tudo tá entrando aí, tá fazendo sentido. Vamos para frente que ainda falta algumas partes do corpo. Ainda vamos falar sobre câncer, sobre problemas cardíacos, doenças hepáticas, problemas nos rins, insuficiência renal, estômago e as disfunções relacionadas ao estômago e à alimentação. E agora eu vou falar sobre os seios. Eu vou usar o exemplo do câncer de mama para falar sobre câncer em geral, porque existe o mesmo fundamento. Os seios simbolizam o nutrir, o acolher, mas também o cuidado consigo mesmo. Quando surgem problemas na área, como o câncer, muitas vezes a mensagem é clara: você está dando tudo para os outros, mas esquecendo de si mesma. Doar sem se nutrir é como tentar encher o copo dos outros com um recipiente vazio. E o ressentimento cresce. Não aquele tipo de raiva que explode e passa, como um bebê que grita e depois sorri, mas um ressentimento que corrói silencioso, que vai ali crescendo e sendo alimentado pela falta de equilíbrio entre doar e receber. E aí está uma forte associação a todo tipo de câncer. Está associado a um desequilíbrio em doar e receber. Sempre há um desequilíbrio em doar e receber. E há um acúmulo de ressentimentos que não são expressados e são cultivados de forma silenciosa. E aí acarreta o câncer em outras partes do corpo. Mas a gente vai falar especialmente do seio. Então, voltando para o seio. O seio tem relação com a maternidade e nutrição. Quando há problemas com os seios, existe um problema no campo do materno ou da nutrição, que pode ser física ou emocional. São muito similares. Nós podemos super proteger pessoas, situações ou lugares, e aí encontramos problemas. No entanto, cada mulher com quem eu já tive contato e que tiveram câncer nos seios não nutriam a si mesmas. É como se elas doassem e não estivessem nutrindo a si mesmas. E claro, há um ressentimento a esse respeito, ainda que elas não se deem conta disso. Ressentimento é um padrão que devora o próprio corpo, até que se torna um câncer.
Ressentimento e raiva são muito distintos. Raiva é mais quando você está explodindo e quer gritar. Já o ressentimento é algo que a gente vai acumulando e guardando. A gente vai vivenciando frustrações e vai guardando aquilo com a gente. Então, pessoas com esse padrão de pensamentos e esse tipo de problemas, elas tendem a ter uma autocrítica elevada. Vejamos a artrite. A artrite é uma doença que é causada por extrema autocrítica. Pessoas com artrite são sempre pessoas extremamente críticas. Elas podem ser doces por fora, mas estão extremamente, são extremamente punitivas por dentro. Elas estão constantemente se autocriticando e se colocando para baixo. Então, padrões de pensamento, de autocrítica, medo, culpa, são extremamente adoecedores. O medo pode ser expressado em vários lugares no corpo, desde a calvície até úlceras, dores nos pés e muitas outras partes no corpo. A culpa é um veneno que exige punição, e a punição muitas vezes se manifesta como dor física, dor crônica. Eu não sou bom o suficiente. Se você sente dor, é hora de liberar essa culpa, de se libertar dessa culpa. Então, padrões de pensamento do tipo: preciso ser boa em tudo, preciso ser boa o suficiente, preciso tomar conta de tudo e de todo mundo, me deixo para depois, primeiro os outros, padrão de autocrítica, de se exigir demais, de pensamentos do tipo: sinto que não posso viver, senão não vou conseguir ajudar os outros, não vou conseguir ter energia para ajudar os outros. Padrão de pensamento do tipo: preciso ser boa o suficiente, preciso alimentar a ideia de que eu sou muito boa para ser amada, para receber aprovação. Tenho medo de não ser suficiente, não sou uma pessoa nutritiva ou cuidadora o suficiente, sinto que não posso sustentar ou alimentar minha própria vida. São padrões de comportamento que podem levar a esse tipo de adoecimento. E agora vamos falar do coração. Você sabia que o coração não só bombeia sangue, mas também amor e alegria pelo seu corpo? Imagine o coração como um centro energético, espalhando felicidade e vitalidade para cada célula do seu corpo. Esse é o estado natural do nosso corpo. Mas quando negamos amor a nós mesmos, quando cortamos a alegria, é como se estivéssemos fechando as portas para essa energia fluir. E o que acontece quando isso persiste por muito tempo? O coração adoece, não porque nos ataca, mas porque fomos nós que, ao longo do tempo, apagamos a alegria que ele deveria distribuir. Pessoas que sofrem ataques cardíacos muitas vezes carregam uma vida de tristeza acumulada. Agora, olhe para o sangue. Ele simboliza alegria em movimento. Problemas como anemia, por exemplo, são reflexo de pessoas que vivem um ciclo de sim, mas... São aquelas que, diante de qualquer situação, já diz: não vai dar certo. Esse padrão limita a energia vital e deixa o sangue cansado, sem brilho. E aí outras doenças associadas ao coração e ao bombeamento sanguíneo no corpo. A pressão alta, por exemplo, emoções à flor da pele, tudo parece uma tempestade. A pressão baixa, falta de motivação, a ideia de que nada vale a pena na vida. Então, algumas crenças limitantes associadas a esse órgão não sou digno de amor, tenho medo de me abrir para os outros e me machucar, eu carrego mágoas e ressentimentos antigos, demonstrar sentimentos é sinal de fraqueza, amar a mim mesmo é egoísmo, meu coração é pesado por causa dos meus pecados, se eu me abrir emocionalmente serei rejeitado ou machucado, e por aí vai. E agora vamos falar dos rins. Rins tem a ver com desapontamentos, fracassos e medos, não lidar bem com as perdas. Pessoas que possuem problemas nos rins têm a tendência a reagir à vida do mesmo jeito, de forma extremamente dramática. Elas fazem uma grande tempestade das experiências, se ligam muito às perdas e veem perdas em tudo.
sentem que não conseguem seguir adiante, não podem seguir adiante, não sabem como filtrar aquela experiência em suas vidas e por isso adoecem. Problemas no fígado. O fígado é o laboratório do corpo, armazena nossas emoções mais primitivas. Raiva, ódio, frustração encontram morada no fígado. Pessoas que carregam muita raiva não só desgastam o fígado, mas se tornam reféns de suas próprias emoções. Não é coincidência que os alcoólicos anônimos carregam 2 padrões claros: raiva acumulada e ódio por si mesmo. E aí vamos falar sobre o estômago. O aparelho digestório como um todo é uma máquina emocional no nosso corpo. Você já parou para pensar que o estômago não digere apenas alimentos, mas também ideias e experiências? Assim como ele trabalha para absorver, assimilar e eliminar nutrientes, ele também tenta processar tudo que vivenciamos. Quando algo novo acontece em nossas vidas, como uma mudança inesperada ou um desafio, o estômago pode refletir nossas dificuldades em aceitar ou compreender essa nova realidade. Por exemplo, as úlceras são muitas vezes causadas pela sensação de não ser bom o suficiente ou pelo medo constante. O medo constante de não dar certo. É como se o estômago gritasse: isso é difícil demais para eu processar. Muitas pessoas, quando estão nervosas, elas podem vomitar ou ter diarreia, expelindo, colocando para fora aquela emoção. Mas e quando a gente segura demais as coisas, o que acontece? O intestino, ele também reflete as nossas emoções. E aí acontece a constipação. Pode ser um sinal claro de que estamos agarrados a velhas crenças ou ressentimentos que não conseguimos deixar ir. Por outro lado, a diarreia nos mostra o medo de enfrentar algo, a necessidade de liberar, de sair rápido demais daquilo. E aí, nesse conjunto do aparelho digestório, temos o baço. O baço está relacionado às nossas obsessões, à necessidade de controlar as coisas. Então, vou listar aqui algumas crenças limitantes relacionadas a esses órgãos. Não consigo digerir as dificuldades e conflitos da vida. Minha vida está sempre cheia de problemas e difícil de engolir. Vivo preocupado com o futuro e isso me consome por dentro. Preciso carregar o peso de tudo e de todos, mesmo que isso me machuque. Não mereço paz ou tranquilidade. Devo sempre lutar para sobreviver. Esses são alguns padrões de crenças relacionadas ao estômago. E aí, quando a gente fala de padrões de crenças relacionados a problemas no intestino, está relacionado a não consigo soltar ou liberar o que já não me serve. Tenho medo de me desapegar de pessoas, situações ou sentimentos. Estou constantemente absorvendo emoções negativas dos outros. Minha vida está desorganizada, assim como o meu corpo. Não consigo tomar decisões claras. Sinto que tudo está preso em mim. E aí vem crenças relacionadas ao fígado. Sinto muita raiva, não sei como expressar de forma saudável. Carrego rancores e mágoas que me envenenam por dentro. Não me permito errar, isso me deixa frustrado constantemente. Estou sempre tentando controlar tudo e todos ao meu redor. A vida é injusta, isso me deixa amargo e insatisfeito. Crenças limitantes associadas a problemas no baço. Sou incapaz de processar mudanças ou novidades na minha vida. Preciso me preocupar com tudo o tempo todo para não perder o controle. Eu nunca faço o suficiente para ser aceito ou valorizado. Não confio no fluxo da vida, preciso estar sempre em alerta. Tenho que acumular tudo, seja trabalho, emoções, responsabilidades, coisas. E esse conjunto de crenças podem contribuir para o estresse emocional que afeta o comportamento e funcionamento do sistema digestivo. Então, demandas como obesidade ou anorexia e problemas digestórios no geral estão relacionados com essas crenças. E agora alcançamos os joelhos, tornozelos e pés. Quando os joelhos doem ou se machucam, eles estão nos pedindo para olhar mais fundo.
onde você está sendo teimoso, onde falta perdão. Os joelhos representam a flexibilidade da alma e a capacidade de se curvar diante da vida, de deixar o orgulho e o ego de lado para seguir adiante. E aí, se identificou? Agora pense nos seus pés. Eles são sua base, sua conexão com o mundo e a compreensão de si mesmo e da vida. Se algo vai mal nos pés, talvez esteja na hora de perguntar: o que na minha jornada está me impedindo de avançar? Crianças pequenas, com seus pés dançantes, pulam, correm e celebram a vida. Mas e quando olhamos para muitos idosos presos à hesitação e ao medo da mudança? O que aconteceu no caminho? Que pensamentos foram cultivados por anos para chegar a esse ponto? Talvez seja a sensação de que a vida é um fardo, nada funciona, ou até eu não sei o que está acontecendo. Então, recapitulando, os joelhos, eles são maravilhosos e são um pouco parecidos com o pescoço. Estão relacionados com a nossa flexibilidade. Mas eles também têm a ver com submissão, orgulho e ego. Porque é onde nós nos ajoelhamos, é onde nós nos curvamos e tem muito a ver com o perdão. O tornozelo, que também pode se machucar nessa trajetória de emoções, é uma articulação e ele cura muito rapidamente. Mas os joelhos demoram muito. Por quê? Tem a ver com a teimosia, orgulho e com mania de estar certo. E tem muita dificuldade em perdoar. E os pés ficam nessa seara da compreensão. O que nos suporta é a nossa compreensão sobre nós mesmos e a vida. Alguns padrões de crenças limitantes relacionados a problemas nessas partes do corpo, né? Tenho medo de me curvar diante das circunstâncias da vida. Não sou flexível o suficiente para lidar com mudanças. Tenho dificuldade em aceitar minha vulnerabilidade. Não tenho firmeza para avançar na direção que desejo. Estou preso entre o medo de seguir e o desejo de ficar. Sinto-me insegura ao tomar decisões importantes. Não sei qual o meu caminho ou propósito na vida. Tenho medo de dar o próximo passo. Sinto-me desconectado da minha base ou fundamento. Estou no caminho errado e nunca encontrei meu propósito. Meus passos sempre me levam ao fracasso ou ao erro. Eu não tenho o direito de seguir o meu próprio caminho. Essas são algumas crenças padrões que a gente pode ter aí na nossa vida e causar esses tipos de distúrbios. E antes de falar dos genitais, eu vou falar rapidamente sobre a pele. Nossa pele, ela representa a nossa individualidade. Quando nos sentimos ameaçados por algo, geralmente temos problemas de pele. Quando pessoas nos assustam e sentimos que nossa individualidade está ameaçada, a pele sofre. Então, seja por medos, rejeições ou julgamentos, a pele reage. Ela é como um escudo que reflete nossas batalhas internas. Então, aqui vai alguns padrões de pensamentos, de crenças limitantes associados a pessoas que têm problemas de pele. Tenho dificuldade em me proteger emocionalmente. Sinto que minha vulnerabilidade está exposta. Não me sinto confortável sendo quem eu sou. Preciso me proteger do mundo. E agora a gente vai falar sobre os nossos genitais, que nesse tempo do agora ainda carregam peso e preconceito e tabu para falar sobre os órgãos sexuais. Os genitais carregam uma verdade que muitas vezes ignoramos. Eles são tão lindos, perfeitos e naturais quanto qualquer outra parte do nosso corpo. Os genitais têm uma função muito especial, porque eles têm mais terminações nervosas do que qualquer outra área do corpo. Eles foram projetados para nos proporcionar prazer. No entanto, nossa relação com eles nem sempre é saudável. Os genitais representam nossa essência, tanto masculina quanto feminina. E quando nós não nos sentimos confortáveis com quem somos, seja em relação à sexualidade, à identidade ou à autoaceitação,
isso pode se refletir em desequilíbrios e desafios nos genitais. Desde criança, raramente aprendemos a nos conectar com essa parte do nosso corpo de forma positiva. Como pipi, pepeca, lá embaixo e muitos outros apelidos carregam a ideia de que há algo de errado ou vergonhoso com os genitais. Carregamos esses sentimentos para a vida toda, o que pode gerar bloqueios emocionais e até físicos com esse entendimento. E como isso afeta a saúde? Quase todas as doenças venéreas estão ligadas à culpa sexual, a crença subconsciente de que há algo errado conosco. Sentimentos de ódio contra si mesmo, ressentimento e desconfiança da vida podem abrir caminho para problemas mais graves, como câncer, condições sexualmente relacionadas, como herpes e até AIDS. A revolução sexual trouxe mais liberdade de expressão, permitindo que homens e mulheres quebrassem tabus e explorassem sua sexualidade de maneira mais aberta. Mas, enquanto rompemos barreiras externas, muitas crenças internas, especialmente as que herdamos de nossos pais ou da sociedade, permaneceram. O conjunto de crenças inconscientes que aprendemos na infância sobre sexo, amor, homossexualidade e o que é certo ou errado nesse assunto. Sem questionar ou adentrar muito nessas crenças, nós continuamos carregando culpas, medos e bloqueios. E essa desconexão emocional pode criar condições físicas que refletem essas feridas internas. E aí o convite aqui é ressignificar, reconhecer que nossos genitais são partes natural de quem somos, que nosso prazer é legítimo e que a culpa não tem lugar em nossa expressão sexual. Isso é um trabalho interno muito grande, talvez o maior que nós tenhamos que fazer. Para transformar nosso corpo e mente, precisamos dissolver crenças negativas e nos abrir para a autoaceitação e a aceitação plena de nós mesmos em todas as nossas dimensões. E aí vai alguns padrões de crenças limitantes relacionadas à genitália e à sexualidade, que é: minha sexualidade é algo vergonhoso, errado, tenho medo de me expressar plenamente como um ser sexual, sinto culpa por meus desejos e impulsos naturais, meu corpo é sujo ou pecaminoso, sentir prazer errado ou vergonhoso, minha sexualidade precisa ser reprimida, porque eu não vou ser aceito por Deus se eu for desse ou daquele jeito. Homens ou mulheres que expressam sua sexualidade são promíscuos. Pensar ou falar sobre sexo me torna uma pessoa imoral. Meu corpo não é suficientemente bonito ou aceitável. Meu corpo é a fonte dos meus problemas espirituais. Eu sou culpado por cada falha ou imperfeição do meu corpo e por aí vai. Então, o que fica de tudo isso? Cada pessoa é um indivíduo único. Nós somos únicos, essenciais, especiais, indispensáveis no mundo. Eu sou indispensável no mundo, você é indispensável no mundo. A gente só deixa de ser indispensável no mundo, a gente só deixa de ser uma peça importante para a engrenagem desse imenso universo quando a gente não está mais aqui. Então, cada um de nós cria o nosso próprio estilo de vida e o nosso próprio sistema de crenças. E acredito que nós precisamos constantemente reavaliar o que nós acreditamos e, particularmente, se acreditamos em coisas que não nos nutrem. Pense, por que eu acredito nisso? Onde eu aprendi isso? Isso realmente é verdade para mim hoje? Isso faz sentido? Talvez eu possa mandar aquela crença embora. Experimente recusar a acreditar em preocupações. Experimente recusar pensamentos de que as coisas não estão fluindo como tem que fluir. Comece a confiar no fluxo e veja como ele trabalha. Na infinidade da vida em que todos estamos, tudo é perfeito, pleno e completo. E nós somos um com essa força que nos criou e agora estamos abertos e receptivos ao fluxo abundante das coisas boas que o universo nos oferece. Então é isso. Vamos trabalhar para modificar essas crenças.
e alcançá-las, elas em cada lugarzinho acolhedor. Fiquem com Deus, beijos de luz, me siga no canal, deixe seu like, comente, coloca aí suas dúvidas, vou gostar muito de saber. Tchau, tchau e até a próxima.